Isaías, ele é muito respeitado, tanto no judaísmo quanto no cristianismo. E esse livro de Isaías, ele é uma mini Bíblia, e há várias referências a respeito do Messias, de Jesus. E a partir do capítulo 40, há uma mensagem de restauração para o povo de Deus, para o povo de Israel, né? Mas quando a gente observa esse capítulo, né, fala do restaurador. O tema é o restaurador de Israel, e apontando já para Cristo, que veio, né, para nos dar a vida eterna. E Isaías, ele profetizou, e a maioria das coisas que ele falou, ele não viu se cumprir, porque ele é apenas um profeta. Ele faz isso, ele fala aquilo que Deus traz a ele, né, aquilo que Deus ordena a ele falar. Mas muitas das vezes, e principalmente esses profetas da antiga aliança, eles não viram todas as suas profecias se cumprir. E como Isaías era considerado, e é considerado um profeta messiânico, algumas de suas profecias se cumpriram em Cristo, né? E há também profecias que ainda vão se cumprir. Por exemplo, no livro de Daniel, há várias profecias a respeito do final, né? A respeito do Apocalipse, assim como o João, na ilha de Patmos, teve a visão de Apocalipse. Então, o nosso Deus, irmãos, ele é um Deus todo-poderoso. E eu acho interessante esse versículo 13, que ele começa assim, dizendo assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Isso aqui mostra a grandiosidade de Deus. Deus, ele tem 4 atributos que dizem ser incomunicáveis, ou seja, que somente pertence a Deus. Deus, ele é onipotente, só Deus tem todo o poder nos céus e na terra. Deus, ele é onisciente, só Deus conhece tudo, desde o que já aconteceu, do que está acontecendo, do que vai acontecer. Ele tem o conhecimento de todas as coisas. Só Deus é onipresente. O tempo, o espaço não limita a presença de Deus. Deus pode estar em qualquer lugar, a qualquer momento, porque Deus, o tempo, o espaço não limita Ele, o tempo também não limita Ele, porque Deus é eterno. Então Deus é onipotente, onisciente, onipresente e eterno, e somente Deus possui esses atributos. E Ele criou o homem para que o homem tivesse a oportunidade de desfrutar de sua presença e ter comunhão com Ele. Infelizmente, o homem não conseguiu obedecer a Deus e caiu. E a queda trouxe consequências extraordinárias para o homem, negativas. A pior delas talvez seja a morte, o distanciamento, a morte espiritual, o distanciamento da comunhão, né, que outrora havia quando Adão estava no jardim em comunhão. Mas quando eles pecaram e desobedeceram a Deus, a raça humana se corrompe, e com essa corrupção, o pecado destrói parte da humanidade, e a Bíblia diz que a alma que pecar, ela morrerá. Então Jesus era e foi a solução principal para o homem novamente estar de volta a Cristo. E nós agradecemos a Deus, porque quando o homem não tinha condições por meios próprios de se voltar para Deus de todo o coração, então o Senhor Jesus se disponibiliza a cumprir essa missão que era impossível à humanidade. E nós observamos esse Jesus maravilhoso vindo à terra e se fazendo maldito para nos dar a vida eterna e para resgatar a humanidade que havia se corrompido, que havia se perdido nos seus próprios pecados. Mas o Senhor Jesus vem e, como um cordeiro mudo, Ele entrega a sua vida para nos comprar para Cristo. E o importante é que agora nós não vivemos mais para nós mesmos, nós não somos mais dominados pela nossa natureza pecaminosa, mas sim, nós somos agora guiados pelo Espírito Santo, e com a ajuda do Espírito Santo, do Consolador, nós conseguimos nos manter na presença de Deus íntegro, servindo ao Senhor de todo o nosso coração. Quando nós observamos essa passagem de Isaías, apontando para Jesus, o restaurador de Israel, mas, e como eu disse, nesse versículo há coisas maravilhosas. Ele diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Deus é eterno, Ele existe antes de tudo, e Ele trouxe à existência tudo que existe. E quando Deus
começou a criar a humanidade, na verdade, antes de criar o ser humano, antes de criar o mundo, Deus havia, alguns dizem na eternidade passada, mas não sei se é correto falar isso, mas antes da criação do homem, havia uns anjos, e acredita-se que aquele anjo mais belo que havia na criação de Deus era um anjo que a gente tem o nome dele como Lúcifer, ou portador de luz. A Bíblia não traz o nome de Lúcifer, mas alguns atribuem esse nome a ele, e ele se corrompeu, e no seu coração ele quis ser maior do que Deus, e essa corrupção, esse desejo de ser, da criatura ser maior do que Deus, fez com que Deus expulsasse ele do céu. E na história a gente entende através das escrituras que ele consegue manipular ou enganar um terço dos anjos, e ele cria um reinado separado. Ele não é inimigo de Deus, porque Deus podia destruir e acabar com ele a qualquer momento, mas Deus permite nessa rebelião ele então levar esses anjos que ele havia conseguido persuadir, convencer, e eles então se transformam, é expulso, perdem a presença, a glória de Deus, e se transformam em demônios. E a partir daquele instante há essa divisão entre esses seres angelicais. A maioria continuou perseverando, servindo a Deus em obediência, mas Satanás e os anjos que com ele se rebelaram foram expulsos e criaram um reino separado, agora sem glamour, sem poder. O poder que eles têm é temporário, e eles são nossos adversários. Deus então cria o homem, cria um jardim bonito, dá a sabedoria para o homem e deixa ele naquele jardim. Cria o homem, e do homem ele cria a mulher, e nós sabemos o que acontece. Acontece a queda no jardim. Eles desobedecem a Deus, com influência satânica, eles não permaneceram fiéis, e acontecem terríveis consequências para a humanidade. A humanidade agora passa a ser dominada por aquilo que ela se sujeitou, que é o pecado. E a única solução de restauração era a vinda do Senhor Jesus. E Ele veio e pagou o preço. Naquele momento de grande dificuldade, quando ele estava no jardim, ele sabia que ele iria passar, que era a pior das dificuldades. Não era simplesmente ele sofrer fisicamente, apanhar. O pior de tudo, alguns autores, quando a gente estuda o sacrifício de Cristo, era o desamparo de Deus, era o Pai virar as costas para Jesus, porque ele estava morrendo na cruz. E foi isso que Jesus falou lá na cruz. Ele diz assim: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? O Pai não pôde naquele momento livrar o seu filho, mas permitiu que ele morresse por amor de nós, para nos comprar, porque o sangue dele nos purifica, porque o sangue dele nos faz nova criatura. E quando nós cremos nesse sangue que purifica, que transforma, ele nos tirou das trevas e nos colocou assentado na vida, irmãos, porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Mas ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Irmãos, tem um versículo que eu acho interessante demais no Novo Testamento, que diz o seguinte: que a gente não precisa ter medo de quem mata o corpo, mas a gente precisa ter medo daquele que pode lançar a alma no inferno. E quem pode fazer isso é somente Deus. E o ser que nós precisamos temer é o Senhor Jesus Cristo, é o Deus Todo-Poderoso, porque Ele é que trouxe à existência tudo que existe. É porque Ele que domina tudo. E por mais que às vezes a gente pensa que Deus está tão distante, será que Ele não está vendo o que está acontecendo conosco? Nós passamos por perseguições, por momentos de dificuldade. O crente que é fiel, ele passa por perseguições, por dificuldades, por lutas. Parece até que Deus não está vendo, que está insensível. Não, Ele contempla as nossas dificuldades. E o mais importante de tudo é que Ele está conosco em todos os momentos.
nos dando força para superar e suportar todas as dificuldades. O que eu acho interessante na vida de José é que tudo que acontece na vida dele, há sempre uma observação, e Deus era com José. Irmãos, se Deus estiver conosco, se nós estivermos com Deus, nós vamos passar por vales, por dificuldades, mas a bênção de Deus estará sobre as nossas vidas. Nós sabemos que estaremos cumprindo a vontade de Deus em cada momento que estivermos passando, mesmo se estivermos felizes ou tristes, a presença de Deus está ali para nos ajudar como um bálsamo, nos incentivando a prosseguir. Mesmo que estejamos feridos, com dores, com dificuldades, nós vamos poder dizer como Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra, porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos ajuda, é o Deus Todo-Poderoso. Assim como ele disse aqui: ainda antes que houvesse dia, eu sou, eu existo, antes de tudo, eu que trouxe à existência tudo que existe, e não há ninguém que pode escapar das mãos desse Deus Todo-Poderoso. Por mais que as pessoas acham que pelo poder que ela tem, pela fama que ela tem, pelo dinheiro que ela tem, um dia eles não vão apresentar diante de Deus, eles vão ter que prestar conta diante de Deus. E todos aqueles que viveram no pecado e não se voltaram para Deus, eles terão uma condenação eterna. Isso é terrível. E muitas dessas pessoas não sabem que isso vai acontecer, ou se sabem, não estão nem aí. Aqueles que antes, algumas pessoas talvez intentaram, sem saber quem era o Deus Todo-Poderoso, desfazer as obras de Deus. Eu lembro de Faraó, do Egito. Deus queria mostrar quem ele era. Quando o povo de Deus estava escravizado, Deus permite que aquele homem com um coração impuro, com um coração endurecido, ele fala: olha, quando Deus levanta Moisés para tirar aquele povo que estava ali escravizado, sofrendo, ele fala: quem é esse Deus? Quem é esse Deus para eu liberar vocês? Vocês são escravos. Faraó era como se fosse o Deus da terra. Ele fala: não há ninguém mais poderoso do que eu na terra, não há ninguém mais forte do que eu. Quem é esse Deus de vocês? Vocês são escravos aqui. Mas eles não sabiam quem era o Deus Todo-Poderoso. E o Senhor Jesus, o próprio Deus, o Deus Todo-Poderoso, se revela a ele. Espera aí, Moisés, eu vou mostrar quem eu sou. E ele começa a arrebentar com o Egito. Ele começa fazendo coisas pequenas, mas aí manda as 10 pragas, e na 10ª praga era a pior de todas, a morte dos primogênitos. E ele disse para Moisés: Moisés, você vai orientar todo o povo que me serve a matar um cordeiro e aspergir o sangue no umbral da porta. E esse cordeiro era símbolo de Cristo. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Assim como aquele sangue daquele cordeiro protegeu aqueles primogênitos, aqueles filhos mais velhos daquelas casas, o anjo da morte vinha, quando ele via a marca do sangue, ele passava por cima, ele não podia tocar, porque ali havia proteção. E todos nós que temos o sangue de Jesus, nós temos a proteção de Deus, porque nós temos a vida eterna, e o maligno não nos toca, porque nós não somos do mundo, mas nós somos de Cristo, e nós vivemos para Ele, e o nosso nome está escrito no livro da vida. E por mais que enfrentemos dificuldades na terra, nós fomos comprados por preço de sangue, e servimos a Ele não porque somos melhores, mas porque Ele nos amou primeiro, e aí nós entregamos a nossa vida a Ele para glorificar e sermos cheios da presença de Deus. Aleluia. Porque o nosso Deus é maravilhoso, irmãos. Ainda antes que houvesse dia, porque Ele que criou o dia, eu sou. Ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Todas as pessoas, irmãos, principalmente as pessoas que não temeram e não se humilharam diante de Deus, Deus vai encontrar elas no juízo final. No juízo final, todas as pessoas que acharam que era muito forte, Hitler matou mais de 6 milhões de pessoas.
judeus, fazia câmara de gás e matava várias pessoas. Eles mataram, Faraó matou muitas pessoas, vários faraós, os Césares, Nero, irmão, matou muitos cristãos, matou o próprio apóstolo Paulo, incendiou Roma, abriu a barriga da mãe dele para saber de onde ele nasceu, um homem doido, e várias pessoas foram assim. Todas essas pessoas que não se curvaram diante de Deus, a Bíblia diz que diante de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E bem-aventurado, irmãos, somos nós que tivemos agora o privilégio de crer no nome do Senhor Jesus e ter os nossos pecados perdoados, irmão. Isso é a maior vitória que nós temos, porque Ele nos transformou. Hoje nós dobramos o nosso joelho e sabemos que Deus é o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele cuida de nós, Ele nos deu a vida eterna, mas muitas pessoas não conheceram ou não quiseram conhecer Deus. Mas ninguém vai escapar da mão de Deus, do poder de Deus. E no dia do juízo final, essas pessoas serão condenadas. Mas aqueles que creram no nome de Jesus, aqueles que negaram a si mesmo, aqueles que se voltaram para Deus de todo o seu coração, eles vão desfrutar da vida eterna. Eu lembro de Pedro, em uma certa ocasião, ele pergunta para Jesus, o que nós vamos receber, tendo deixado nossa família, nosso pai, nossa mãe, e estarmos servindo ao Senhor. A resposta de Jesus é maravilhosa, irmãos. Ele diz assim: vocês receberão 100 vezes mais aqui na terra, e o mais importante de tudo, que a vida é eterna. Aleluia, Jesus. Jesus, ele só veio, irmãos, trazer uma coisa, a mais importante de tudo. Por mais que às vezes a gente busque acessórios, a gente busque cura, a gente busca viver bem, estar tranquilo, mas nós não controlamos a circunstância. O mais importante é nós tomarmos posse da vida eterna e confiarmos, irmãos, que mesmo nas escassez, como o apóstolo Paulo falou, posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque o Senhor Jesus nos fortalece, Deus nos ajuda. Antes de escrever isso, o apóstolo Paulo falou assim: eu aprendi a contentar-me com o que tenho, tanto a ter em abundância, quanto a padecer necessidades. Aí por isso que ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque às vezes nós vamos passar por momentos de dificuldade, por falta de recursos, por situações indesejáveis. Mas o Senhor Jesus diz: no mundo tereis aflições. Nós vamos ser afligidos na alma, nós vamos sofrer fisicamente, às vezes nós vamos passar por doenças, por lutos. A Bíblia diz para nós estarmos preparados no dia mau. Em Efésios, no capítulo 6, lá no versículo 10, o apóstolo Paulo escreve, nos ensinando que nós passaríamos por momentos de dificuldade, e é uma guerra, é uma batalha. Todos os dias nós precisamos vencer e nos revestirmos das armas de Cristo, para que a gente possa suportar no dia mau e, haver feito tudo, ficarmos firmes na presença do Senhor. Aleluia. Porque a batalha e a luta não é fácil, irmãos, de vencer, não é tão simples assim, mas maior é o que está conosco do que o que está no mundo. A presença de Deus nos sustenta, o nosso Deus Todo-Poderoso nos garante a vitória, se tão somente prosseguirmos e continuarmos firmes na Sua presença, crendo na Tua palavra, confiando que Ele está conosco para nos livrar, para nos ajudar, para nos fortalecer em todos os momentos, porque o nosso Deus é um Deus Todo-Poderoso. E a partir desse versículo diz assim: agindo eu, ou operando eu, quem impedirá? Quando Deus, irmãos, opera, quando Ele faz algo, ninguém pode impedir o agir do nosso Deus. Quando Ele age, irmãos, ninguém pode impedir. Em uma certa ocasião, lembra quando Lázaro morreu? Quando a notícia chega para Jesus, ele diz assim: essa doença não é para a morte, mas a morte chegou. A morte chegou.
Jesus demorou e a morte chegou. E Jesus disse que a doença não era para a morte, mas era para a glória de Deus. E como se explica que ele havia morrido, e Jesus chega lá no 4º dia, já não tinha mais esperança, porque havia uma crença judaica que até o 3º dia era possível ressuscitar, no 4º não era mais. No 4º dia já não era mais possível, segundo eles, mas Jesus chega sempre na hora certa. Por mais que a gente pense que Deus está demorando, ou que possa falar, Jesus não está vendo, a gente às vezes é imaturo, é impaciente, mas Deus age na hora certa. E no 4º dia, quando ele está chegando em Betânia, vem Maria, vem Marta primeiro, fala, ô Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E Jesus fala assim, fica tranquila, seu irmão há de ressuscitar. Ela achou que era no último dia. Eu sei que ele vai ressuscitar. Eu falei, não, estou falando até agora. No último dia ele vai também, mas agora ele vai ressuscitar porque eu cheguei. E essa doença não era para a morte, eu falei que não é para a morte. Aí quando Maria chega, irmãos, Maria fala as mesmas palavras, mas a postura e a atitude e a fé dela é diferente de Marta. Porque quando Jesus estava lá, Marta não aprendeu a ouvir a palavra de Deus. Marta não aprendeu como Maria, porque Marta estava fadigada, preocupada com muitas coisas. Ele falou, Jesus, o senhor não vai falar para essa minha irmã me ajudar aqui não? Ele falou, calma Marta, você está fadigada. Muitas coisas, uma só é necessária, e Maria escolheu a correta. Ela escolheu estar nos pés de Cristo, ouvindo a sua palavra. E quando o mal acontece, ela passa pela mesma dificuldade, mas quando ela se volta diante de Jesus, o coração de Jesus chora, ele chora. Ela toca o coração de Jesus de tal forma que eu acredito que ela se prostrou diante de Jesus e disse, ô Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E quando Jesus olha para ela, vendo a tristeza, a angústia e a sinceridade na adoração, porque muito provavelmente Marta deve ter falado de uma forma a afrontar Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, o Senhor chegou atrasado. Era mais ou menos falando desse jeito. Mas Maria não. Falou, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus fala para ela, onde vocês colocaram ele? Não, já tem 4 dias, Marta, já tem 4 dias, já não tem esperança mais. Mas Maria não falou mais nada, só esperou. Ele está ali. Aí Jesus disse, tirai a pedra. A gente precisa tirar, irmãos, a pedra da incredulidade, a pedra que atrapalha o agir de Deus nas nossas vidas, a frieza, às vezes o pecado, às vezes o embaraço. A gente precisa tirar as sandálias dos nossos pés para ouvirmos a voz de Deus e para desfrutarmos daquilo que Deus tem para nós. De verdade, essa pedra às vezes atrapalha. E Marta falou, não Jesus, já é 4 dias. Mexe com isso não. Mas quando tiraram a pedra, o Deus Todo-Poderoso, irmão, ele citou só o nome de Lázaro, porque o poder dele era tão grande que ele podia fazer todos os mortos ressuscitarem. Mas ele diz assim, Lázaro, vem para fora, o dono da vida. Saiu o homem que já estava morto 4 dias. Saiu, provavelmente estava todo enrolado, não sei como é que era que eles utilizavam lá. Mas o Senhor Jesus agiu e a morte não pôde parar. Aleluia! Ninguém pode impedir o agir de Deus. Se Ele decidiu, irmão, nos abençoar, se Ele disse que aquele que crê no nome dEle tem a vida eterna, Ele agiu para nos dar a vida eterna. Ele agiu em nosso favor, nos tirando da escravidão do pecado. Isso é a maior vitória que nós temos. É estarmos em Cristo, irmãos. Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 1, diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a maior vitória que nós temos, irmãos. Lembra daquela mulher que foi pega no ato, adulterando? As pessoas não queriam nem... A questão não era ela, era tentar fazer Jesus contradizer.
E eles então falaram: aí ó, Moisés mandou matar, e o senhor, o que faz? Porque se ele falasse mandar matar, mas o senhor não veio da vida? E se o senhor falasse: não é para apedrejar você, o senhor está invalidando a lei, porque Moisés mandou matar. Então Jesus não tinha saída. A resposta de Jesus, qualquer resposta de Jesus seria errada. E Jesus sabia da intenção deles, até porque não era comum mais naquele período mulheres serem apedrejadas, porque era estava tudo bagunçado já. Eles não cumpriam de fato a lei, né? Eles serviam a Roma. Então eles pegam aquilo ali para tentar incriminar Jesus, porque o desejo deles era matar Jesus de qualquer jeito, era fazer tumulto e prejudicar Jesus. Jesus, depois que aquelas pessoas ali não apedrejam ela, Jesus fala, né, quem não tiver pecado atire a primeira pedra. As pessoas, os acusadores fugiram, não tinha como acusar Jesus, não tinha como fazer mais nada. E Jesus fala algo interessante para ela: vai, eu não te condeno. Ela me pergunta, né, cadê os seus acusadores? Já foi todo mundo embora. Aí Jesus falou assim: eu não te condeno, vai, não peques mais. Nós precisamos viver assim. Aleluia. Quando nós chegamos diante de Jesus, Ele nos limpou, nos transformou. Agora nós precisamos viver em obediência à palavra dEle todos os dias das nossas vidas. E isso é difícil, mas é necessário para aquele que nasceu de novo. Porque agindo Deus, quem impedirá? Ele agiu para nos dar a vida eterna. Ele agiu para nos libertar do pecado. Ele agiu para nos tirar das trevas e nos colocar no reino da sua luz, para nos dar a vitória. E foi para isso que Jesus veio à terra. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Faraó não pôde impedir os propósitos de Deus. Quando ele se levantou contra o povo de Deus e contra Deus, Deus mostrou quem ele era. E quando todas as pessoas, ou até mesmo Satanás, se levanta contra Deus, Deus cumpriu os seus propósitos. E está tudo estabelecido, irmãos, desde o início até o final. Está estabelecido, e nós sabemos como será o final. Já está decretado: aquele que crê e for batizado será salvo, ele diz. E ele fala a respeito do que vai acontecer. E é tão lindo, irmãos, o amor de Deus, que nós sabemos que o que vai acontecer em breve a qualquer momento pode acontecer, é o arrebatamento da igreja. E quando acontecer o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo vai levar o povo remido, lavado de boas obras, e aí iniciará um período muito difícil na terra, que nós chamamos de tribulação e grande tribulação. Nós entendemos, estudando a palavra de Deus, o Apocalipse, que esse tempo será um período de 7 anos, 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de grande dificuldade na terra, porque o anticristo, o homem do pecado, ele vai se levantar, ele vai se assentar, né, e dizer que é o próprio Deus. Muito provavelmente será uma pessoa muito inteligente, capaz, e vai ser um instrumento de Satanás, que vai tentar trazer a solução para a humanidade. Imagine um homem inteligente, sábio, né, com o poder de Satanás, e isso permitido por Deus. Ele vai se passar por Cristo. Muito provavelmente ele vai ganhar, né? Isso a Bíblia mostra claramente, que ele vai conseguir enganar a maioria das pessoas, e as pessoas vão ver nele um Salvador, vão ver nele alguém muito importante, e ele então vai exigir a adoração. Depois desses 3 anos e meio, ele se rebela e vai exigir a adoração, e aquele que não adorar a ele vai ser perseguido. E aí tem aquela marca da besta. Muito provavelmente pode ser esse desenvolvimento econômico, né, cada vez maior, e as pessoas que não adorarem o nome desse anticristo serão perseguidas, serão mortas e passarão por momentos de grande dificuldade. Aí sim Deus vai derramar a sua ira sobre a humanidade,
fazendo com que estrelas caiam no chão e arrebente com tudo, fazendo com que demônios, e durante 3 meses a morte vai sair, as pessoas vão desejar morrer e não vão morrer, vai acontecer uma das piores catástrofes da história, mas a igreja estará com Cristo na eternidade. Nós que cremos no nome do Senhor Jesus vamos ser preservados, porque estaremos para sempre com o Senhor na eternidade, e é por isso que vale a pena servir a esse Deus e aguardar o arrebatamento ou a nossa partida em obediência à sua palavra. Glória a Deus. Porque agindo eu, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? E Ele vai nos permitir isso acontecer. E nós precisamos viver em obediência. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ele é o grande eu sou. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é o início de tudo. Ele é o fim de todas as coisas. Ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E ninguém há que possa fazer livrar das mãos desse Deus Todo-Poderoso. Porque quando ele opera, ninguém pode impedir. Você pode glorificar o Deus. Aleluia. Glória a Deus. Coloque de pé. Quero orar pela sua vida, pedindo a Deus que te dê força para prosseguir, fazendo a vontade